Então, beleza, pessoas? Boa noite, galera. Boa noite, Matheus. Só na boa. Feliz, alegre, contente, saltitante. Hoje a gente vai falar aqui sobre conversores CC. Então, a gente vai começar a ver o princípio de funcionamento desses conversores, né, para dar continuidade no nosso estudo aqui da parte de eletrônica de potência, beleza? Sempre aí sim, aí é bonito, cara. Então, lembrando lá a divisão que a gente tem dentro da eletrônica de potência, né? A gente fez o estudo já de alguns certificadores. Então, os certificadores ali serviam para converter tensões alternadas para tensões contínuas. E agora a gente vai trabalhar essa outra vertente aqui, onde a gente vai trabalhar os conversores CC, ou seja, a gente vai converter uma tensão contínua para outra tensão contínua. Ok? Então, a gente já viu aqui da alternada para contínua, agora a gente vai ver contínua para contínua. Obviamente que essa conversão contínua para contínua, ela vai ser útil para muitas características, tá? E, obviamente, a gente vai conseguir tanto fazer circuitos que têm a capacidade de elevar a tensão de entrada, quanto circuitos que conseguem diminuir a nossa tensão de entrada, né? Então, são circuitos aumentadores e circuitos diminuidores. Então, pegar lá uma tensão de entrada baixa e aumentar ela, ou pegar uma tensão de entrada alta e diminuir ela, né? Entra um pouco lá naquela parte da fonte que a gente acabou vendo lá do retificador, né? Então a gente faz, ou pode fazer um retificador para transformar para uma tensão contínua, para depois gerar um ajuste nessa tensão contínua conforme a nossa necessidade, tá? Então hoje a gente vai entrar aqui na parte de funcionamento desses conversores do tipo CC, beleza? E daí, obviamente, por último, aí sim a gente vai ver a parte dos inversores, né? Que daí fazer a conversão do CC para o CA novamente, ok? Então, quais que são as aplicações aqui que a gente tem dentro dos nossos conversores CC? Na verdade, a gente tem N aplicações possíveis quando a gente trabalha com esses conversores, né? Basicamente, o que a gente quer é transformar uma tensão de entrada para uma outra tensão diferente de saída. Então, qualquer coisa que esteja relacionada à fonte de alimentação ou fontes de alimentação de forma geral, elas acabam estando relacionadas a esses conversores CC. Então, muita fonte de vários dispositivos, vários equipamentos utilizam essa característica, né? Até parte também de acionamento motor, de sistemas de energia, de outros sistemas relacionados à transmissão de energia, acabam fazendo utilização desses conversores do tipo CC, tá? Então, a gama de aplicação ela acaba sendo bastante alta e bastante útil, né? Até ali também a parte de carregadores, de bateria, são bastante utilizados. Basicamente, o que a gente vai fazer? Né? Pegar uma tensão de entrada, uma potência de entrada e converter ela, né? Para a gente fazer isso, obviamente que a gente tem N formatos, tá, pessoas? Até querendo ou não, a gente já fez isso quando a gente está fazendo a nossa fonte, né? Só que aquele formato que a gente acabou utilizando era um formato linear não tão interessante. O que a gente vai ver aqui especificamente são os formatos chaveados, né? Então, para a gente começar a tratar ali de fontes chaveadas, para que a gente consiga melhorar aquele sistema, aquela fonte inicial que a gente acabou fazendo, beleza? Então, aquela fonte passada a gente usou o retificador, usou um regulador simples e conseguiu ter um ajuste de tensão na saída. Com essas aplicações aqui específicas de CC, a gente vai conseguir, obviamente, melhorar ali a nossa saída, beleza? Aí aqui, só para vocês terem uma ideia dos conversores que a gente vai estudar, os conversores CCs que a gente vai estudar, vão ser o buck, o bust e o buck-bust, que são os principais, por assim dizer, né? A gente tem várias outras formas de trabalhar com esses conversores CC, a gente tem várias outras estruturas de conversão CC, mas a gente vai focar nessas três aqui, que são
as principais, né? O buck, ele vai ser especificamente para abaixar tensões, o bust vai ser para elevar tensões, e o buck bust, ele é um misto, ele consegue tanto abaixar quanto elevar a tensão. Então, quando eu falo ali de abaixar a tensão, quer dizer que a tensão de saída vai ser menor que a tensão de entrada, tá? Então, o buck, especificamente, ele serve para diminuir a tensão de saída em relação à tensão de entrada. O bust, que é um elevador, ele serve para aumentar a tensão de saída em função da tensão de entrada, tá? E o buck bust, ele consegue fazer as duas coisas. Só que lembrem que quando a gente está falando de abaixar a tensão ou elevar a tensão, a potência em si tem que ser a mesma, tá? Porque a gente não está trabalhando com geradores de energia ou com criadores de energia. A gente está trabalhando com um conversor de energia. Então, se eu tenho uma potência na entrada, o máximo que eu posso ter na saída é a mesma potência. Então, se eu aumentar a tensão, obviamente que eu vou diminuir a corrente. Se eu vou diminuir a tensão, obviamente que eu vou aumentar a corrente. Beleza? Então, as potências têm que ser iguais. As potências, elas vão ser iguais. Obviamente que a gente já viu e vai ver que vão existir perdas no meio do processo e tudo mais, mas o meu maior fator de qualidade, por assim dizer, é 1. Então não tem como na entrada eu ter 1000 watts e na saída eu ter 2000. É um conversor, não um gerador, tá? Então lembrem-se disso, tá? Quando a gente está mexendo na tensão, consecutivamente a gente vai estar mexendo na corrente, porque a potência tem que ser a mesma tanto para a entrada quanto para a saída. Beleza? Então, isso é um detalhezinho aqui, a princípio, importante para a gente relembrar. Então, ok, vamos começar a fazer uma análise simples aqui, né? Relembrando aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês lá na primeira aula, né? Que era a aplicação típica aqui dos nossos conversores, né? Só para relembrar aqui, então, qual que é a ideia? Então, vou pegar um primeiro exemplo para a gente entender o funcionamento aqui dos conversores, tá? Então, a ideia é que eu vou ter uma fonte na entrada, por exemplo, com 50 volts, e eu vou ter aqui uma carga que precisa ter 50 volts na saída, beleza? Então, obviamente, eu vou usar um conversor aqui para resolver esse meu problema. Qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer? Empregar um resistor, né? Isso a gente já tinha visto lá. A gente pode vir aqui aplicar um resistor para que eu tenha um divisor de tensão. Obviamente que o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma perda de potência muito grande utilizando esse tipo de aplicação. Então, isso aqui é um tipo de conversor, por assim dizer, mas, né, seria uma ideia extremamente horrível de se utilizar, né? Até porque, se eu fizer alguma alteração na carga aqui, essa relação resistiva muda e, consecutivamente, a tensão sobre esse resistor que está servindo como conversor também vai mudar, né? Então, é uma forma de resolver? Entre aspas, sim, mas não é uma forma nem um pouco inteligente ou interessante de se resolver, tá? Mas aqui é só um exemplo para a gente relembrar aqui aquilo que a gente tinha visto lá na primeira aula, beleza? Outra forma de resolver é a gente trabalhar com um elemento linear, com um conversor linear aqui para nossa fonte. Só um pouco. Ai, meu Deus. Show. Então, a gente pode trabalhar aqui com um conversor linear. Quando a gente trabalha com esse conversor linear aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma tensão na minha entrada, vou ter uma tensão na minha saída e, consecutivamente, eu vou ter uma tensão aparecendo sobre esse conversor linear, que pode ser um transistor, pode ser um regulador de tensão propriamente dito, né? Pegando como exemplo, mais uma vez, aquela fonte que a gente fez algumas aulas atrás, a gente usou um regulador, né? Aquele LM lá era um regulador. Então, o que a gente fez? A gente colocou um retificador, aquele retificador se transformou em uma fonte contínua, e a partir daquela fonte contínua, a gente fez uma transformação para uma outra tensão. Beleza? Então, isso aqui a gente já fez a princípio, né? Então, a gente
criou lá um circuito que tinha um driverzinho de controle. Então, eu tinha uma tensão aparecendo na saída, eu tinha uma tensão sendo consumida aqui nesse transistor ou nesse regulador. Beleza? Então, isso é uma forma de fazer um conversor do tipo CC linear. Mas isso aqui, a princípio, vocês já conhecem. E também eu tenho uma grande característica de perda de potência aqui, porque eu vou ter uma tensão e uma corrente sobre esse semicondutor ou sobre essa chave, ou seja, a minha conversão continua não sendo boa. Beleza, prezada, como que eu vou fazer para melhorar isso? A gente vai fazer isso aqui. A gente vai usar um sistema chaveado. Então, o conversor CC, entre aspas, clássico da eletrônica potência é um sistema chaveado. Vocês podem olhar e falar, tá, qual que é a diferença que eu tenho entre esse cara que você está mostrando agora e o cara anterior que você estava mostrando? Eu tenho uma diferença básica, que é o quê? Vejam essa corrente IB aqui, que é o que é a corrente de base que vai controlar o chaveamento desse dispositivo, desse transistor aqui. Seja um transistor, um tiristor, um elemento de controle, tá? Como se fosse uma chave. Aqui, a diferença é que essa corrente ela não está sempre contínua. Ela está uma parte em nível lógico alto, uma parte com uma quantidade de corrente, e durante um outro período de tempo aqui ela está zerada. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse semicondutor aqui, nessa chave? Eu estou abrindo e fechando ela. Então, eu estou chaveando. Ou seja, eu estou fazendo com que em um certo momento ela conduza, em outro momento ela não conduza. Que é diferente de eu fazer um sistema linear. No meu sistema linear, eu estou sempre colocando uma corrente na base. Ou seja, ele está sempre conduzindo. Ele conduz durante todo o período de tempo. Um sistema chaveado, não. Um sistema chaveado, ele conduz por um certo período de tempo e não conduz por outro período de tempo. Então, é basicamente essa diferença. Aqui, para um sistema linear, eu estou usando ou a saturação completa aqui do meu dispositivo, ou eu estou fazendo com que ele esteja lá na faixa de amplificação. Nesse caso aqui, do chaveado, eu estou fazendo ele saturar e cortar. Saturar e cortar. A questão da frequência, sim, é esse driver aqui que vai controlar já. Na verdade, aqui a gente fala que o driver e o controle são um circuito específico e aqui que a gente vai definir essa frequência, tá? Então eu vou ter um circuito específico para definir isso aqui. Vejam que aqui eu não tenho esse controle, né? Eu só tenho o driver de acionamento. O driver é basicamente o circuito que faz o acionamento do meu transistor. O controle que é quem define a oscilação, beleza? Então, obviamente que, né, até você já se adiantou aí, essa oscilação, esse chaveamento, ele sempre vai ter que ter uma frequência, beleza? Então, é esse controle aqui que define esta frequência, tá? Respondido aí, já? Não sei se... Perfeito? Então, fechou. Então, basicamente é isso aqui. Então, como ele já adiantou, né, vocês estão percebendo que a gente vai ter um momento com corrente, um momento sem corrente. Então, a gente vai estar chaveando, abrindo e fechando essa chave aqui, ou seja, a gente vai ter uma frequência de chaveamento. E essa frequência de chaveamento vai fazer com que eu tenha uma tensão média aqui na minha saída. Beleza? Então, a gente já entra aqui nos detalhes em relação à tensão média, tensão de pico, mas a ideia é que eu consiga fazer com que essa chave ela abra e feche de uma forma rápida, que na carga a minha tensão média pareça a tensão que eu quero. Aqui até no caso a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas o nosso VO, nossa tensão sobre a carga, o que a gente realmente quer analisar é a tensão média. A partir do momento que eu estou chaveando e que eu tenho uma tensão da entrada na saída, eu vou fazer
com que a minha tensão média apareça aqui. Não, Sérgio. Na verdade, tanto o Buck quanto o Bust, eles usam chaveamento, né? Só que um usa o chaveamento para diminuir a tensão e o outro vai usar o chaveamento para elevar a tensão. Isso aqui seria uma ideia para qualquer conversor CC chaveado. Obviamente que aqui nesse exemplo específico a gente está fazendo sem nenhum tipo de filtro capacitivo ou sem nenhum tipo de elemento indutivo, a gente está olhando só a carga e a chave. Então, nesse caso específico, a gente vai ter uma diminuição da tensão na saída, beleza? Mas a partir do momento que a gente começa a incrementar e colocar os demais componentes, a gente consegue fazer sistemas ali de carregamento com esse chaveamento e consegue tanto aumentar quanto diminuir, beleza? Mas a ideia básica do conversor em si vai ser mais ou menos essa, que é o quê? Eu estou chaveando um elemento, né? Normalmente um semicondutor, aqui eu não vou usar uma chave mecânica, mas a gente vai normalmente chavear para que a gente tenha uma tensão média na saída, e essa tensão média seja ou menor do que a tensão da entrada, no caso de um buck, ou maior do que a tensão de entrada no caso de um bust. Mas a gente sempre vai estar trabalhando esse chaveamento, beleza? Essa é a ideia, né? É a gente não vir para esse processo linear aqui para perder potência na chave, para a gente vir nesse processo aqui com frequência, com chaveamento, para que a gente possa ter uma menor perda na chave, tá? Até aqui está aparecendo que a perda de potência é zero, na teoria e com componentes ideais é zero mesmo, mas vocês vão ver que na prática a gente vai acabar tendo uma pequena perda de potência aqui. Beleza? Acho que é isso. Respondi, Sérgio? Você mandou um beleza aí, mas eu acabei falando um pouco a mais do que a sua pergunta, acho. Só para ter certeza. Perfeito, então. Show de bola. Então, isso aqui, pessoas, basicamente o funcionamento simplificado, obviamente, do nosso conversor, tá? No nosso conversor CC. Beleza? Então, a ideia é chavear para que uma tensão média apareça. E, obviamente, quando a gente estiver trabalhando com esse chaveamento, eu vou ter uma frequência de chaveamento aqui, tá? Então, aqui são exemplos, né, de fontes. Aqui é uma fonte linear. Seria o exemplo, aquela fonte que a gente já acabou fazendo, e uma fonte chaveada, que é o que a gente posteriormente vai fazer. Ok? Então, vamos olhar aqui o bust, o buck, vamos ver como é que funciona, e depois a gente vai pegar aquele retificador e vai trocar toda aquela parte de chaveamento ou de conversão linear que a gente tinha para uma conversão chaveada e fazer uma fonte chaveada. Beleza? Então, vamos analisar aqui o funcionamento básico, então, do nosso conversor CC, para que a gente entenda perfeitamente como que ele vai funcionar, tá? Então, sem outros componentes, tá? A gente vai analisar primeiro esse conversor básico, não é nem buck, nem bust, nem nada, esse é um conversor básico, tá? Esse não é uma estrutura daquelas que eu citei ali em cima para vocês. Essa aqui é a primeira estrutura, só para a gente entender o funcionamento, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma fonte de entrada, obviamente, do tipo CC, uma chave aqui, S1, e a gente vai ter uma carga. A princípio, uma carga resistiva, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem dois momentos de análise. A gente vai ter um momento onde a chave está aberta e a gente vai ter um momento onde a chave está fechada. Beleza? Chave fechada, ela vai se comportar como um curto-circuito. Ou seja, a tensão da entrada vai aparecer na saída. Então, toda a tensão da fonte aparece sobre a minha carga e quem determina a corrente do circuito é a carga. Da onde que toda essa corrente vai vir? Toda essa corrente vai vir da fonte. Então, quando a minha chave está fechada, o que acontece? Acontece que eu tenho condução da tensão de entrada aparecendo na saída e eu tenho fluxo de corrente.
Ok? Então, quando está fechado, VO vai ser igual a VI e o IO vai ser igual ao II. Então, tensão de saída é igual a tensão de entrada, corrente de saída igual a corrente de entrada. No outro momento, o que vai acontecer? Quando eu abrir a chave. Quando a gente abrir a chave, vai acontecer que eu não vou ter mais fluxo de corrente. Ou seja, a chave vai fazer com que o meu circuito esteja aberto. Com o meu circuito aberto, o que acontece? Acontece que na saída eu não vou ter tensão nenhuma, ou seja, sobre o RO eu não tenho tensão. Se a chave está aberta, eu tenho fluxo de corrente? Não, eu não tenho fluxo de corrente. Então eu não tenho nem tensão e nem corrente sobre a carga. Beleza, Prisiano, mas qual que é a diferença disso, então, né, para um linear? A diferença é que quando essa chave está aberta, eu não vou ter fluxo de corrente. Toda a tensão da entrada vai aparecer sobre a chave. Beleza, então a minha chave vai ter a tensão VI. Porém, como eu não tenho fluxo de corrente, a corrente é zero, a potência que eu tenho sobre a chave, teoricamente, é a tensão vezes a corrente. Ou seja, a tensão da entrada vezes zero, a potência que eu estou perdendo ali é zero. Que é diferente de um linear. Quando a gente está num sistema linear, o que acontece? Acontece que eu continuo tendo fluxo de corrente. Ou seja, durante todo o momento, ou eu tenho tensão na carga, ou eu tenho tensão na chave, né? Que é o mesmo caso que vai acontecer aqui. Porém, quando a gente tem tensão na chave num linear, a gente também tem corrente. Então, a gente está perdendo potência na chave. Aqui num sistema chaveado, quando a gente tem tensão na chave, a gente não tem corrente. Então, eu não estou perdendo potência em cima da chave. Beleza? Essa é a ideia. Então, para facilitar aqui, a gente tem aqui os nossos maravilhosos gráficos, né? Para que a gente possa olhar. Então, aqui eu tenho o VO e aqui eu tenho o II, né? VO, IVI, II e IO. Beleza? Essas duas tensões e correntes. Tanto tensão e corrente de entrada, quanto a corrente, tensão e corrente de entrada, quanto tensão e corrente de saída. Beleza? Vejam que, quando eu tenho tensão e corrente na entrada, eu tenho tensão e corrente na saída. Quando eu abro a chave, eu não vou ter tensão e corrente aparecendo ali. Beleza? Então, no caso aqui, o que acontece? Acontece que chave fechada, eu vou estar conduzindo, vai aparecer tensão na minha saída, vai aparecer corrente na minha saída. Chave aberta, não aparece tensão e não aparece corrente na saída. Isso faz com que eu tenha essa forma de onda quadrada aqui. Então, chave fechada, eu tenho condução. Chave aberta, eu não tenho condução. Beleza? E obviamente que esse ciclo ele vai se repetir. Então, quando a gente fala de chaveamento, a gente vai periodicamente fazer isso. Então, a gente vai deixar um tempo a chave fechada, um tempo a chave aberta. Isso vai sempre se repetindo. Então, isso aqui, esse tempo aqui que a gente tem do zero até esse TS aqui, vai determinar a nossa frequência. Né? Obviamente, isso aqui é o nosso período, tá? E a partir do período a gente consegue determinar a nossa frequência, tá? E a gente também consegue determinar qual que é o período que a chave está aberta e qual que é o período que a chave está fechada. Esse período de chave aberta e chave fechada vai justamente definir para a gente qual que vai ser o percentual de conversão que a gente vai ter. Né? Percentual de conversão aqui entre aspas, né? Esse ciclo vai definir para a gente se a gente vai ter mais ou menos tensão na saída. Obviamente que se a gente deixar essa chave 100% do tempo fechada, a tensão da entrada vai aparecer 100% na saída. Se a gente deixar essa chave 0% do tempo fechada, 0% da tensão da entrada vai aparecer na saída. Se a gente deixar essa chave 50% do tempo aberta e 50% do tempo fechada, 50% da tensão da entrada vai aparecer na saída.
ok? Então, o tempo da chave fechada, ou percentual de tempo da chave fechada em relação ao ciclo completo, que vai definir para a gente qual que vai ser a conversão que a gente vai acabar tendo. Beleza? Até aí, pessoas. Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Baça. Então, beleza. Manda bala. Aí é bonito. Então, bacana. Então, aqui são as nossas duas etapas de análise, tá? Que eu comentei. Então, a primeira, a gente considera do zero até esse DTS, que é a chave fechada, ou seja, a chave ligada, tá? Então, a tensão na saída vai ser igual à fonte e a corrente vai ser determinada pela carga, tá? E a segunda etapa vai ser do DTS até o TS, que é a chave aberta, ou seja, a tensão e a corrente na saída são nulas. Então, são esses dois casos aqui, tá? Então, o que a gente vai basicamente ter? A gente vai ter o que a gente chama aqui de ganho estático, que é o quê? Conforme a gente for aumentando o tempo que a gente deixa a chave fechada, a gente vai estar aumentando o percentual de ganho que a gente está dando na saída. Então, esse D aqui a gente chama de razão cíclica, beleza? Então, se eu deixo a razão cíclica em 0,5, quer dizer o quê? Que eu vou deixar 50% do tempo a chave fechada. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai aparecer 50% da tensão da entrada na saída, certo? Caso eu deixe 100% a chave fechada, aparece 100% da tensão de entrada na saída. Zero, aparece zero. Então, isso aqui é linear. Então, quanto menos eu deixar a chave aberta, mais tensão aparece na saída. Então, eu consigo controlar a quantidade de tensão que aparece na saída a partir da quantidade de tempo que eu estou deixando a chave fechada. Beleza? Aí a gente tem técnica para controlar isso. Eu posso controlar por PWM, né, que é a modulação de pulso, ou pelo PMF, que é a modulação de frequência. Né? Já falo mais sobre isso, mas aqui é para a gente ver que isso é linear mesmo, tá? Quanto mais tempo eu deixar a chave fechada, mais ganho eu tenho, tá? Obviamente que aqui ganho falando especificamente nesse caso aqui de um abaixador, né? Que a gente está falando especificamente de um abaixador. Então, eu sempre vou ter, nesse caso aqui, uma tensão mais baixa na saída em relação à entrada, tá? Então, esse é o formato do ganho que a gente acaba tendo. Então, né, quais que são os dois tipos de controle que a gente pode ter? A gente tem o controle de PWM, que a gente está controlando o percentual de tempo da chave fechada. Então, quando a gente usa um PWM, a gente sempre usa uma frequência fixa e altera o percentual de tempo que a minha chave fica fechada. Isso é um PWM, tá? Então, eu fixo, por exemplo, 1K de frequência e falo que a minha chave vai ficar 50% do tempo aberta, 50% fechada, ou 70% fechada e 30% aberta, ou 30% fechada e 70% aberta. Então, estou sempre com a mesma frequência e mudando o percentual de tempo que a chave fica aberta ou fechada. E a outra forma de eu fazer isso é um PMF, PFM, que é a modulação por frequência, aonde a gente sempre deixa fixo o tempo que a chave está fechada, porém a gente altera a frequência. Então a gente não tem uma frequência fixa. Então a gente pode trabalhar com 1K, com 500 Hz, com 2K e sempre ficar mudando essa frequência, mas sempre deixar o tempo da nossa chave fechada estável. Beleza? Então são duas formas diferentes de se trabalhar. A princípio, o mais comum ou mais simples de se fazer, na maioria dos casos, é o PWM. Então, para a maioria dos casos, o que acaba sendo mais comum é esse PWM. É fixar uma frequência e mudar
o tempo que eu deixo a chave aberta e fechada. Tá? Eu também posso fixar um tempo para a chave fechada e ficar mudando a frequência, mas isso é um pouco mais complexo, um pouco menos usual. Tá? Não quer dizer que um é pior que o outro, mas o que acaba sendo mais comum é trabalhar com o PWM. Tá? Sempre deixar uma frequência fixa e alterar o tempo fechado. Beleza? Então, esses são basicamente os tipos de controle que a gente tem. Tá aproveitando ali tua pergunta lá atrás, Jean, aí esse controle que a gente define aqui, né? Então, o controle vai definir justamente se ele vai ser PWM, se ele vai ser PMF, PFM, eu sempre falo invertido. E esse controle aqui que vai definir, basicamente, esse chaveamento. Tá? Então, eu posso criar um circuito específico para isso, eu posso usar uma fonte que gera esse tipo de sinal. Então, esse controle aqui que vai definir esse acionamento ou desacionamento dessa chave, ou desse transistor, e que vai justamente gerar esse chaveamento aqui para a gente. Tá? Então, tem que ter um desses dois tipos de controle aqui para que a gente possa fazer isso. Beleza? Então, o que a gente tem aqui de equacionamento, basicamente, para esses circuitos, para a gente entender um pouco melhor? Obviamente que, como a gente está falando de uma fonte CC na entrada, então o meu VI médio, o meu VI eficácia e o meu VI de pico são todos iguais. Isso para simplificar, né? Então, estou falando de uma fonte CC na entrada, isso quer dizer que todas as minhas tensões de entrada são iguais. É diferente lá dos certificadores, onde a tensão média era uma, a tensão eficaz era outra, a tensão de pico era outra. Aqui não. Aqui a gente pode considerar que todas essas tensões são as mesmas, ok? E, como eu comentei lá atrás com vocês, a gente também vai considerar que o nosso VO, ou o que a gente realmente quer de tensão de saída, é a tensão média. Beleza? Então, quando a gente está falando da tensão de saída, a gente está falando da tensão média. Beleza? Então, se eu chego aqui e falo, eu quero um conversor CC que tem 50 volts de tensão de saída. Isso é a tensão média. Então, não estou falando da tensão de pico, nem da eficaz. A tensão média de saída é 50 volts. Então, a gente vai ver ali que a tensão de pico, a tensão eficaz são diferentes de 50 volts para esse caso. Mas, quando a gente está falando do VO, a gente está falando dessa tensão média. Beleza? Então, se aparecer só VO, é tensão média. Vocês já sabem disso, tá? Aí, se aparecer VO-EF, é a tensão eficaz. Se aparecer VO-P, é a tensão de pico. Mas se aparecer só VO é a tensão média. Beleza? Que é isso que é o importante, é o mais importante para a gente quando a gente está trabalhando com esse tipo de conversor. Beleza? Aí, no caso, o nosso VO, que é o VO médio, né? Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao VI multiplicado por um D. O que é esse D? Esse D é a razão cíclica que a gente vai dar para o nosso sistema. Ou seja, vai ser o percentual de chaveamento, ou o percentual de tempo aonde a nossa chave está fechada. Tá? Então, nosso VO, nossa tensão média, ela é definida pela tensão de entrada multiplicada por essa razão cíclica que a gente tem. Tá? No caso, a razão cíclica, ela pode variar de 0 até 1. Não pode ser maior do que 1, não tem como. Né? Ou seja, ela vai variar de 0 a 100%. Tá? Então, a gente pode falar dessa razão cíclica tanto no valor percentual quanto num valor nominal. Beleza? Então, posso chegar aqui e falar que a razão cíclica é 50% ou que a razão cíclica é 0,5%. É a mesma coisa. Beleza? Então, razão cíclica, ela pode aparecer tanto percentual quanto em valor nominal. Tá? Mas a nossa tensão de saída propriamente dita vai ser o quê? Tensão de entrada multiplicado por essa razão cíclica. Ok? E a nossa tensão eficaz, ela vai ser
a nossa tensão de entrada multiplicado pela raiz dessa razão cíclica. Ok? Então, a nossa tensão eficaz aqui vai ser tensão de entrada, que multiplica a raiz da tensão cíclica. Como eu já comentei com vocês, tem todo um processo de dedução dessas fórmulas, beleza? A gente não faz isso aqui, porque envolve toda a parte lá de integração, derivação, né? Então, a gente não faz isso aqui nesse momento, né? A gente só está analisando a fórmula final direto. Então, a gente não está analisando todo o processo de dedução. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu deixo o material para vocês verificarem isso posteriormente, tá? Importante para a gente analisar o funcionamento em si. Mas deduzindo, a gente chega nesses dois pontos aqui, tá? E sobre as frequências e sobre a razão cíclica aqui, o que a gente tem? A gente tem que o nosso tempo aqui de comutação ele é igual a 1 sobre a frequência, ou vice-versa, né? A nossa frequência é igual a 1 sobre o período, e período é 1 sobre a frequência. Então, a gente consegue determinar qual que é a frequência se a gente tiver o período, ou a gente consegue determinar o período se a gente tiver a frequência. Beleza? E a razão cíclica aqui, o nosso D, ele é determinado pelo quê? Pelo tempo que a chave está on, ou seja, o tempo que a chave está fechada, dividido pelo tempo total da minha, do meu chaveamento. Ok? Então, a minha razão cíclica, ela não vai ser menor que 0 e nem maior que 1, porque eu não posso falar que o tempo ligado é maior do que o tempo total. Né? Então, o meu tempo ligado ele vai ser no máximo igual ao meu tempo total. Então, o T1 ele vai ser no máximo igual ao TS. Então, quando eu divido 1 por 1, dá 1. Né? Ou seja, se eu divido duas coisas iguais, o meu maior D possível, a minha maior razão cíclica possível sempre vai ser 1, ou seja, 100%. Beleza? Então, o D, se algum dia vocês forem lá calcular e der alguma coisa maior do que 1, maior que 100%, vocês fizeram alguma coisa errada. Não tem como, tá? Então, razão cíclica está entre 0 e 1. Não tem como ser menor que 0 e nem maior do que 1. Beleza? Então, basicamente aqui, para essa estrutura aqui inicial que a gente está vendo, essas são as fórmulas que a gente tem. Beleza? De fórmula de corrente, obviamente, é tensão divididas pela nossa resistência, tá? Então não tem muito estresse em relação a isso, e as fórmulas de potência é tensão vezes corrente, ou resistência vezes corrente ao quadrado, ou tensão quadrada divididos por resistência. Beleza? Daí tanto faz. Então por isso que eu não coloquei as aqui. As fórmulas, entre aspas, importantes e novas estão aqui descritas para a gente. Beleza? Aí aqui, vamos analisar então uma simulação ideal para a gente ver como que esse cara corresponde, né? Então, montei aqui um circuito, né? Tensão de entrada em 100 volts, com um PWM aqui, uma fonte que gera um PWM, uma chave ideal e um resistor de 5 ohms, tá? Então, esse PWM aqui com uma razão cíclica de 0,5 ou 50%, para a gente simular justamente este mesmo circuito aqui que está no exemplo. Beleza? Então, o mesmo resistor de 5 ohms, a mesma tensão de entrada de 100 volts, o nosso PWM tem que ser 50% para gerar 50 volts na saída. Tá? Então, aqui um circuito totalmente ideal. Beleza? O que a gente tem, então, de tensões e correntes? Primeiro, olhem essa parte aqui de cima do gráfico. Então, essa primeira linha aqui em cima. Essa primeira linha, ela está referenciando o quê? Tensão de entrada em vermelho, tensão de saída em azul. Tá? Então, vejam que a nossa tensão de entrada ela é uma linha reta no 100 volts. Beleza? Ela é uma linha reta aqui no 100 volts. O meu VO, a minha tensão de saída, ela é uma onda quadrada que fica em 100 volts durante um período de tempo e em 0 volts durante outro período de tempo.
vai para 100, vai para 0, vai para 100, vai para 0. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a nossa tensão de pico na saída é igual à nossa tensão de entrada. Porém, eu fico chaveando. Ou seja, essa tensão ela aparece e some, aparece e some, aparece e some. O que vai fazer com que a gente tenha uma tensão média. E daí essa tensão média vai justamente ser a tensão da entrada multiplicado pela nossa razão cíclica. Ok? Então vejam que quando a gente está falando de uma fonte chaveada, né, obviamente que a nossa saída ela está chaveando, ou seja, ela está ligando e desligando, ligando e desligando. Aparece tensão, não aparece tensão. Aparece tensão, não aparece tensão. Beleza? Então, por isso que se chama fonte chaveada, porque a gente está abrindo e fechando o caminho entre a entrada e a saída. Isso faz com que eu tenha ou não tensão na saída. Beleza? Daí, pegando esse gráfico de uma onda quadrada, gerando uma tensão média, aí a tensão média desse sistema aqui vai ser de 50 volts. Ok? Essa segunda linha aqui, ela tem a nossa tensão do PWM. Então, é uma tensão aqui que está variando de 0 a 1, mas também é uma onda quadrada. Percebam que a onda quadrada da saída da primeira linha, obviamente, está seguindo a onda quadrada da segunda linha. Então, conforme eu chaveio, conforme eu falo com que a chave vai estar fechada, chave fechada quer dizer que essa tensão de PWM aqui está diferente de 0. Então, se a chave está fechada, eu tenho tensão na saída. Se a chave está aberta, ou seja, tensão do PWM aqui em 0, a minha tensão de saída também é 0. Então vejam que a saída está replicando o PWM. Então se eu esticasse mais essa tensão do PWM aqui, eu esticaria a tensão na saída. Então é essa tensão aqui dessa linha do meio, ou seja, esse controle que está, obviamente, controlando a saída. Mudei o controle, vou mudar a saída. Ok? E daí aqui eu tenho a corrente. Tanto a corrente na chave quanto a corrente na saída. Vejam que a corrente na chave e na saída são iguais. Ah, Prisana, mas só tem uma linha azul, cadê a vermelha? A vermelha está atrás do azul, por isso que não aparece. Então elas são exatamente a mesma, tá? Então vejam que eu tenho corrente quando o PWM está acionado e não tenho corrente quando o PWM não está acionado. Ok? Então, o que a gente pode olhar aqui? Né? No caso, a gente pode olhar aqui. Enquanto o PWM está acionado, a gente tem tensão na saída e tem corrente na saída. Consecutivamente, tem corrente na chave. Beleza, bacana. Então, eu tenho toda a potência na saída e nenhuma potência na chave. Por quê? A chave é um curto. Então, eu tenho total corrente na chave, mais zero de tensão sobre a chave. Ou seja, corrente total vezes zero dá zero de potência na chave. E eu tenho tensão total e corrente tem total na saída. Então, a minha potência vai estar totalmente na saída. Eu não vou ter nada sobre a chave. Quando o PWM está em zero, o que acontece? Saída está em zero e a corrente na saída está em zero. Então, não tem potência nenhuma na saída. Olhando para a chave, eu tenho tensão sobre a chave, mas a corrente sobre a chave é zero. Então, tensão total na chave vezes corrente que é zero, eu não tenho potência na minha chave. Beleza? Então, por isso que quando a gente olha aqui para esse sistema, a gente fala que a perda nele é de 0 watts, ou que eu tenho uma conversão total. Obviamente que para um sistema ideal e tudo mais, eu tenho total conversão, porque olhando para o sistema e analisando ali as formas de onda, a gente vê que eu não tenho tensão e corrente ao mesmo tempo sobre essa chave. Ou seja, a minha potência na chave é sempre zero. Então, se a minha potência na chave é zero, eu estou conseguindo fazer com que toda a potência na entrada seja convertida para a potência na saída, que é diferente do caso de uma fonte linear, aonde eu vou ter tensão e corrente na chave, ou seja, eu vou estar perdendo potência. Ou seja, minha taxa de conversão não vai ser 1.
Ok? Então, essas aqui são as nossas formas de onda ideais. Fez sentido aqui, pessoas? Não fez sentido nenhum. O Sérgio já mandou um ok antes de eu perguntar já. Quer dizer que tá de boas. Total sentido, aí é bonito. Aí sim. Então, beleza. Então, aqui, só para a gente ver os valores, tá? Então, o que a gente tem? O valor teórico, que seria os valores pelas formulações. Então, pegando as fórmulas aqui. E o valor simulado. Beleza? Então, o meu VO de pico, o teórico dele seria 100 volts. E o valor simulado é 100 volts. O que isso significa? Significa que a minha tensão de pico vai ser igual à tensão de entrada. Então, se a minha fonte de entrada fosse de 150 volts, a minha tensão de pico seria 150 volts na saída. Beleza? Então, aqui no caso ideal, cálculo e simulação batendo. Tensão eficaz, que é o quê? VI multiplicado pela raiz de D. Lá no caso, o meu D é 0,5, então o valor seria de 70,71. O valor da simulação, 70,71. Bateu. O meu VO médio seria 50 volts, valor na simulação, 50 volts. Bacana. Corrente de pico na saída, 20 ampere, simulação 20 ampere. Corrente eficaz, 14,4, 14,4. Corrente média, 10 ampere, 10 ampere. Então aqui, para essa simulação ideal, todos os valores teóricos bateram com os valores da simulação, né? Potência de entrada, 1000 watts, potência de saída, 1000 watts. Então a nossa taxa de conversão é de 100%. Estou conseguindo converter 100% da potência de entrada na potência de saída. Beleza? Então, conversor ideal e funciona perfeitamente, né? E é totalmente diferente já daqueles retificadores, que mesmo os ideais não davam 100%. Né? Vocês lembram disso lá, que mesmo o conversor ideal, usando os componentes ideais, não dava 100%. Se a gente pegasse lá o retificador de meia onda, dava 27%, mesmo com o componente ideal, desconsiderando qualquer perda. Aqui não, aqui o componente ideal com componentes ideais, nossa conversão é 100%. Então é um sistema que funciona, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, nem tudo é ideal, né? Então, eu fiz aqui uma simulação real. Real entre aspas, que simulação não é real, né? Mas eu usei componentes reais, tá? Então, eu usei aqui um resistor e um transistor qualquer aqui, 2N3055. E o resistor também com perdas, beleza? Então, aqui obviamente, a gente não vai replicar ou não replicaria esse circuito exatamente dessa forma, mas para a gente ver com componentes reais como é que fica. Beleza? Então agora eu tenho um transistor real em vez de ter uma chave aqui ideal. Tá? O que vai acontecer quando a gente coloca aqui alguns componentes reais no nosso circuito? A gente vai começar a ter perdas. Beleza? Então aqui são as nossas respostas na carga. Então, essa linha em azul aqui em cima é a nossa tensão de entrada. Tensão de entrada ali está com 100 volts. Beleza, eu peguei exatamente o mesmo circuito, tá? 100 volts na entrada, resistor de 5 ohms, essa nossa tensão de PWM com 0,5 ou com 50%, para que teoricamente a gente tenha 50 volts na saída, tá? Médio. Então vejam que essa linha azul aqui é a nossa entrada, beleza? Essa linha em vermelho, ou essa resposta em vermelho, é a nossa tensão sobre a carga, e a verde é a corrente sobre a carga. Então vejam que a nossa tensão de pico na carga já não está mais sendo a mesma da nossa entrada. Por quê? Porque quando a gente não está usando uma chave ideal, a gente acaba tendo perdas sobre a chave. Então não vai ser toda a tensão da entrada que vai realmente aparecer na saída. Então a gente tem essa pequena perda acontecendo aqui. E também percebam que agora
a gente não tem mais uma onda quadrada perfeita. Vejam que ela começa a ter abaloamento aqui. Então, ela tem um período de tempo para que eu tenha o total chaveamento, a total conversão de não conduzir para conduzir ou conduzir para não conduzir. Então, tem um tempo de resposta do sistema ou da chave em si. Então, ela não é mais uma onda quadrada perfeita. Ela acaba tendo ali o transiente da resposta. Beleza? Então, percebam esse transiente aqui e também aqui, ó. Então, vejam que não é mais uma onda quadrada perfeita. Isso tanto para tensão quanto para corrente. Então, obviamente que eu não consegui chegar na tensão de pico total que eu gostaria, vai influenciar, e esse transientezinho aqui também vai influenciar. Então, obviamente que com componentes reais, eu não vou conseguir 100% de conversão, mas dá para chegar perto dependendo dos componentes que a gente utilizar, né? E obviamente esse primeiro circuito base aqui, ele não tem nada de interessante. Então a gente vai colocar o filtro capacitivo, vai colocar o indutor quando a gente for fazer o buck, para justamente melhorar essas respostas, tá? Então aqui para a gente ver qual que seria a resposta real do sistema, beleza? Aqui sobre a carga e aqui sobre a chave. Então vejam que sobre a chave, o que acontece? Acontece que eu vou ter um momento aonde a minha tensão é máxima na chave e eu não tenho corrente. Porém, nesse momento aqui embaixo, onde a tensão sobre a chave deveria ser zero, ela não está zerada. E eu tenho corrente aqui. Então, como eu tenho tensão e tenho corrente sobre a chave ao mesmo tempo, isso vai fazer com que eu tenha potência na chave. Isso que vai gerar minha perda de potência na saída. Ou a não conversão total da potência de entrada na potência de saída. Beleza? Então aqui em roxo é a tensão sobre a chave e a verde é a corrente sobre a chave. Então percebam que muda um pouco, né? Uma chave não ideal, obviamente que vai fazer com que eu tenha perda de tensão sobre essa chave. Beleza? Que é diferente disso aqui. Vejam que é quadradinho, bonitinho, tudo perfeito. Aqui não. Aqui eu tenho as respostas, né, com transiente, não consigo chegar no total porque eu estou tendo perdas dentro do circuito. Tá? E aí, fazendo a mesma comparação dos valores teóricos que deveriam dar, porque o circuito é teoricamente o mesmo, com os valores simulados. Então, na teoria, a nossa tensão de pico deveria ser 100 volts, mas ela está ali em 82,87. Então, perdi tensão de pico. Ou seja, a tensão da saída já não consegue ser exatamente igual à tensão de entrada. Então, se eu descontar o 100 desse 82, eu consigo descobrir quanto que eu estou perdendo na chave, que vai ser ali aproximadamente 18 volts. Né? Então, estou tendo 18 volts de perda na chave. Por isso que eu não tenho total conversão. A tensão de saída eficaz de 70 caiu para 60 e a tensão média caiu de 50 para 45. Então, essa perda aqui de tensão de pico vai fazer com que eu tenha perda na minha tensão média. Então, não estou conseguindo chegar naquela tensão de 50 volts que eu gostaria. Poxa, o que a gente faz então, prezado? Das duas, uma. Ou a gente tem que melhorar os componentes que a gente está utilizando, ou nesse caso específico, a gente tem que aumentar a nossa razão cíclica. Obviamente que aumentar a razão cíclica vai fazer com que eu não tenha mais 50% de chave fechada, tenha mais tempo de chave fechada, e eu consiga chegar nos 50 volts. Mas lembrando que, nesse caso específico, se a gente fizesse esse aumento, na teoria a gente teria mais tensão média, né? Ou seja, a gente está vendo ali embaixo que a nossa taxa de conversão não é 100%. Então, quando ela não é 100%, obviamente que eu tenho essas perdas acontecendo. Então, teria que aumentar a razão cíclica para chegar nos 50 volts. Beleza? Corrente de pico, que era 20, caiu para 16,5.
corrente eficaz, que era 14, caiu para 12, e a corrente média, que era 10, caiu para 9. Então, só colocar os componentes reais ali já fez com que, né, eu tenha perdas aqui na minha resposta. A potência de saída, que deveria ser 1000 watts, caiu para 720, e a potência na entrada, que era 1000 watts, caiu para 890. Então, a nossa taxa de conversão agora não é mais 100%, mas sim 81% aproximadamente. Então, com esses componentes, daquele formato ali, a gente consegue ter uma eficiência desse circuito de 81%. Obviamente, aqui a gente não está usando o melhor componente possível, a gente não está fazendo nenhum filtro capacitivo, a gente não está fazendo nada. A gente pegou o circuito base aqui e fez uma simulação. Então, obviamente que essa resposta aqui ela pode ser muito melhorada ainda e vai ser muito melhorada quando a gente estiver ali no buck, no bust, mas com o circuito mais simples possível a gente já consegue ter essa resposta relativamente ok, né? Relativamente ok, eu digo porque, né? A gente sempre tenta ter uma eficiência de pelo menos ali 95%, né? Mas sem nenhuma dificuldade a gente conseguiu 81, não tá nada mal assim, né? Beleza? Então aqui para a gente ver a simulação com os componentes reais. Tranquilo? Deu para entender a ideia aí, pessoas? Ver a diferença entre um e outro? Ficou visível aqui a diferença ou nada visível? Diferença notória. Muito bom. Show de bola. Então deu para ver isso que importa. Então, beleza. Vamos fazer aqui, então, um exemplo. Tá? Vamos fazer um cálculo aqui. Vou primeiro fazer o cálculo com os componentes ideais e depois a gente vai fazer um cálculo com um componente não ideal para a gente ver também a diferença em cálculo desse processo, tá? Então, deixa eu abrir aqui o nosso Word, magnífico. Se um dia abrir, né? Enquanto vocês olham para mim, balançando a cabeça aleatoriamente. Muito tempo depois. Perfeito. Abrimos o Word. Deixa eu copiar aqui o exemplo. Então, beleza. Então, a gente tem uma fonte de alimentação de 12 volts, chave ideal, e ele está operando com uma razão cíclica de 50%, ou seja, o nosso D é 0,5, tá? E a gente tem uma carga aqui de 5 ohms, igual a do exemplo ali do slide, mas obviamente, como a gente tem uma tensão diferente, isso aqui vai ter uma tensão média diferente, tá? Então, o que a gente quer aqui? Tensão de pico, média e eficaz na carga, beleza? Então, vamos lá. O que é a nossa tensão de pico na carga? A nossa tensão de pico na carga nossa tensão de pico na carga, o nosso VOP, vai ser igual ao VI. Beleza? Então, tensão de pico na saída é igual à tensão da entrada. Então, aqui no nosso caso, tensão de pico ela é igual a 12 volts. Então, essa vai ser a máxima tensão que vai aparecer na nossa saída. Beleza?
A nossa tensão média, ela vai ser o quê? O nosso VO. Então, não vou nem colocar VO médio, tá? Só vou colocar VO direto. Beleza? Então, o nosso VO médio, ele vai ser determinado por quem? D vezes o nosso VI. Lembrando que, em relação ao VI, o VI eficaz, o VI médio, o VIP, é tudo o mesmo valor. Então, o nosso VO vai ser igual à nossa razão cíclica, que é 0,5, 50% de 0,5 é a mesma coisa, que vai multiplicar 12. Beleza? Então, nosso VO é igual a 6 volts. Ok? E a nossa tensão eficaz, nosso VO eficaz, ele vai ser igual ao nosso VI, que vai multiplicar a raiz do D. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o nosso VO eficaz é igual a 12 multiplicado pela raiz de 0,5. Beleza? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Raiz de 0,5 vai dar 0,707 aproximadamente. Isso multiplicado por 12 vai me gerar um valor aproximado de 8,48. Então, nosso VO eficaz, ele vai ser aqui aproximadamente 8,48 volts. Beleza? Então, VO pico é 12, VO eficaz é 8,48 e o VO médio é 6 volts. Então, essas aqui são as nossas tensões sobre a nossa carga, tá? Agora ele pede aqui também a corrente de pico, a corrente média e a corrente eficaz sobre a carga, tá? Então, correntes, como que a gente vai fazer? A gente vai calcular a partir da tensão e da resistência. Então, nossa corrente de pico na carga, ela vai ser igual à nossa tensão de pico dividido pela nossa resistência. Então, a nossa resistência é 5 e a nossa tensão de pico é 12. Beleza? Então, a corrente de pico aqui, ela vai ser a nossa tensão de pico, que é 5. Opa, 5 não, 12. Divididos pela resistência, que é 5. Beleza? Então, a nossa corrente de pico ali vai dar 12 divididos por 5, que é 2,4 ampere. Essa é a corrente de pico que a gente tem na nossa carga. Beleza? Aí, vamos calcular a nossa corrente média. A nossa corrente média ela vai ser o quê? Ela vai ser IO, só IO, e ela vai ser a tensão média divididos pela resistência. Então, para eu achar a corrente média, eu pego a tensão média e divido pela resistência. Então, a nossa corrente média vai ser tensão média, que é 6, divididos pela nossa resistência, que é 5. Beleza? Essa nossa corrente média aqui, ela vai dar o valor de 1,2 ampere. E aqui, por último, mas não menos importante, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar e vai calcular a corrente eficaz. Então, a nossa corrente eficaz vai ser o quê? Vai ser a tensão eficaz divididos pela resistência. Então, tensão eficaz divididos pela resistência vai me gerar a minha corrente eficaz. Beleza? Então, a tensão eficaz ela é 8,48 divididos pela nossa resistência, que é 5.
Então, 8,48 divididos por 5 vai gerar para a gente aproximadamente um valor de 1,70. Beleza? Então, 1,7 ampere aproximadamente. Então, aqui calculamos todas as tensões, média, eficaz e de pico, e todas as correntes, média, eficaz e de pico. Beleza? Tá aí, tranquilão? Sossegado? Simples, né? Relativamente simples. Beleza? Belezinha. Okidoki. Beleza. Então, bacana. Muito bom. Então, bacana. Então, calculamos tensões, calculamos as correntes. Agora, vamos calcular a nossa potência média na carga. Beleza? Então, vamos calcular. Por último, mas não menos importante, a nossa potência na carga, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui em relação à potência da nossa carga? Potência média, né? Ela é relacionada ao quê? Ela é relacionada à tensão média e à corrente média. Beleza? Então, nossa potência média ela vai ser igual a corrente média que multiplica tensão média. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, então, a nossa tensão média, que é 6, multiplicado pela nossa corrente média, que é 1,2. A nossa potência média ali, PO, vai ser igual a 6 que multiplica 1,2, ou seja, 7,2 watts. Então, aí é a nossa potência média na carga, né? Outra forma que a gente tem de calcular isso aqui, que a gente pode calcular isso aqui, é o quê? É a gente pegar a tensão de pico multiplicado ali pela corrente de pico e multiplicar pela nossa razão cíclica. Aí a gente vai estar achando a potência total que a gente tem no sistema, daí não a potência média do sistema. Beleza? Daí, então a gente pode calcular aqui também, que daí vai dar um valor diferente, obviamente, tá? Um outro P aqui. Potência total aqui do sistema, por um T aqui. Que seria a gente pegar VOP, multiplicar pelo IOP e multiplicar pelo D. Beleza?
Daí, nesse caso aqui, potência total seria igual ali a 12 que multiplica 2,4 que multiplica 0,5. E a potência total aqui vai ser 14,4 watts. Beleza? E vocês podem olhar, né? Poxa, potência total. Essa potência total aqui, ela fica só metade do tempo. Então é só quando eu tenho tensão e corrente sobre a carga. Quando eu tenho tensão e corrente sobre a carga, eu tenho esse valor de potência. Quando a carga está desligada, entre aspas, né, eu não tenho potência sobre ela. Por isso que a minha potência média, aqui nesse caso de uma razão cíclica de 50%, vai dar metade da potência total. Beleza? Então, aqui a potência média, propriamente dita, sobre a carga, porque eu estou relacionando tensão e corrente média, e aqui a potência total que eu tenho sobre a carga. Né? Só que naquele período de tempo específico. Beleza? Uh, também, também, mano. Mas isso aí eu não lembro de ser uma fórmula tipo padrão, digamos assim. Dá certo, mas eu não sei se é padrão, entendeu? Essas aqui são padrão. Eu não sei se dá certo sempre isso aí, cara. Você está pegando VOF vezes IOP vezes D. Eu acho que não funciona sempre não, cara. Então tomar cuidado com isso aí. Beleza? Bacana. Aqui tranquilo, né, pessoas? Não tem muito segredo aqui. Agora vamos pegar o outro lá. Que obviamente, né, a potência de entrada é igual a potência de saída, então a nossa taxa de conversão é 100%. Tá? Agora vamos pegar o outro aqui. Pegar esse carinha aqui, ó. Considerando o meu circuito anterior, mas com um transistor tipo 141. Beleza? Determinar as mesmas coisas. Então vamos ver o que acontece quando a gente coloca um carinha daquele. Deixa eu copiar aqui. Então, qual que é a diferença de eu usar um transistor, uma chave ideal, e usar esse cara aqui? A diferença é que esse cara aqui, ele vai ter uma perda de 2 volts quando ele estiver conduzindo. Beleza? Então, nesse caso em específico aqui, até 5 amperes, se eu não me engano. Óbvio, a gente tem que olhar isso na folha de dados, mas já peguei essa informação, então, para facilitar a nossa vida. Mas eu tenho uma queda de tensão sobre ele em condução de 2 volts. Beleza? Então, o que vai mudar aqui? Vamos lá. Então, a nossa tensão de pico. Então, a nossa tensão de pico, VOP, nesse caso aqui, ou no caso anterior, o que, que era? Ela era simplesmente o VI. Beleza? Nesse caso, a gente vai ter que desconsiderar a tensão da nossa chave. Eu vou colocar aqui tensão S, tá? Que é a tensão que a gente vai perder na chave. Então, nosso VO vai ser, na verdade, VI menos VS. E esse VS aqui, eu já estou colocando para vocês de antemão que ele é 2 volts. Vou colocar aqui essa informação. Então, VS igual a 2 volts, que é a perda de tensão na chave. Beleza? Então, no caso aqui, o que a gente vai ter?
a gente vai ter que o nosso VOP vai ser igual a 12 menos 2, ou seja, o nosso VAP vai ser igual a 10 volts. Então já começa por aí, né? Então nesse caso a gente está perdendo tensão de pico. Beleza? Então nesse caso aqui, a gente não tinha perda da tensão de pico. Aqui a gente já tem perda da tensão de pico. Beleza? Agora, a nossa tensão média, nosso VO propriamente dito. Então nosso VO era igual a quê? O VO era igual a D, que multiplicava o nosso VI. Porém, agora o que a gente tem que fazer? Descontar a tensão da chave. Menos VS. Então, a partir de agora, tipo, quando a gente sabe que a gente vai ter perda na chave, sempre a nossa tensão de entrada vai virar tensão de entrada menos o que eu estou perdendo. Então, tudo aqui, em vez de ser 12, como no cálculo anterior, vai virar 10. Beleza? Isso, obviamente, vai fazer com que eu perca tensão média, corrente e tudo mais. Tá? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso D continua sendo 0,5. Nosso VI continua sendo 12. Porém, a gente tem esse VS aqui que é 2. Então, o nosso VO ele vai virar 0,5 vezes 10. Ou seja, o nosso VO vai virar 5 volts. Então, vejam que a gente perdeu tensão média aqui. Antes a nossa tensão média era de 6. Agora a nossa tensão média é de 5. E obviamente que isso depende da chave, tá? Se eu pegasse uma outra chave aqui onde a perda de tensão é 4 volts, obviamente que eu ia perder mais tensão. Óbvio que também depende da minha tensão de entrada, né? Um pouco, nesse caso, né? Aqui eu estou perdendo mais de 10%. Né? Perdendo quase 20% da tensão de entrada. Se isso aqui fosse 100 volts, eu perder 2, faz tanta diferença. Agora, se isso aqui é 12, eu perder 2, faz diferença. Se isso aqui fosse 6, eu perdesse 2, ia fazer mais diferença ainda. Beleza? Então, sempre vai depender um pouco de quanto que eu estou perdendo na chave também, de quanto que eu tenho de realmente tensão na entrada, beleza? E a nossa tensão eficaz, mesma coisa, vou copiar aqui de cima para facilitar minha vida, tá, pessoas? Então, nossa tensão eficaz vai ser a mesma coisa, porém, vai ser VI menos o nosso VS. Beleza? Então, vai ser a mesma coisa, porém, o nosso VI vira VI menos VS para tudo agora, tá? Então, vou ter lá raiz de 0,5, que dá 0,707, vezes 10, ou seja, 7,07. Então, nosso VO eficaz aqui vai ser igual a 7,07 volts. Beleza? Então, vejam que as tensões mudaram todas, consecutivamente o que vai mudar? As correntes. Vou puxar aqui só para facilitar a nossa vida. Então, corrente média, corrente de pico e corrente eficaz continua sendo a mesma estrutura, porém, mudam todos os valores. Então, antes eu tinha 12 vira 10, antes eu tinha 5, tinha 6 vira 5, e antes eu tinha 8,48 vira 7,07. Então, a minha corrente de pico cai de 2,4 para 2, a minha corrente média cai de 1,2 para 1, e a minha corrente eficaz vai cair de 1,7 para 1,41.
Beleza? E, consecutivamente, o que vai acontecer aqui? A nossa potência média também vai cair. Então, vai ser 5 vezes 1, que vai dar 5 watts de potência. Então, a gente está perdendo ali 2,2 watts, basicamente, de potência aqui na nossa carga. Se a gente for olhar, obviamente, as correntes, se a gente fosse calcular a potência de entrada, então potência de entrada seria a corrente de entrada vezes a tensão de entrada. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria que a nossa corrente de entrada é, nesse caso, 2 amperes, e a nossa tensão de entrada é 12. Então, tenho lá que a nossa potência de entrada é 24 watts. Mas isso aqui multiplicado pela razão cíclica, né? Peso D. Então, vezes 0,5, 12 watts. Então, vejam que a gente não tem aqui mais uma total conversão de energia acontecendo. Aí, óbvio, vai depender da quantidade de perda que a gente tem, né? Mas é basicamente isso aí. Beleza? Beleza, pessoas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo dominado. Aí sim. Então, tudo dominado. Ah, então, Mi, fica mais ou menos assim, ó. O gráfico vai ficar mais ou menos assim, mais ou menos o mesmo estilo desse carinha aqui. Talvez para aquele caso ali onde a gente tem aquela tensão relativamente baixa na entrada, talvez não seja tão interessante. Talvez o ideal fosse usar uma outra chave que tenha menos perda, que consiga ter uma conversão melhor. Então, o gráfico que deveria ser assim, ele acaba se tornando um negócio mais ou menos assim. Mesmo estilo. Né? Daí com mais ou menos perdas, dependendo do transistor e da quantidade de tensão na entrada. Respondido? Não sei se foi bem isso que você perguntou. Ah, sim, sim. Uhum. Nesse caso, sim. Daí, o que dá para fazer ali para melhorar? Dá para trocar a chave. Essa é uma primeira coisa que dá para fazer para aí ter uma menor tensão sobre ela,
ter menos perda dessa forma, ou também incrementar o circuito, que daí é colocar um filtro capacitivo, colocar um indutor, fazer um circuito completo, né? Esse primeiro sistema aqui, ele não é, digamos assim, usual. O usual é a gente fazer um buck mesmo, né? Colocar um indutor, colocar um capacitor, para fazer com que ele rode perfeitamente. Mas nesse circuito aqui, eu quero implementar esse cara e quero melhorar. Troca a chave. Beleza? Quando eu falo troca a chave, é trocar o transistor ali no caso. Às vezes sim, porque eu posso ter chaves melhores pelo mesmo preço, pelo mesmo custo, no caso. Aí vai depender da quantidade de corrente que você precisa nessa chave. Você também tem que ver, às vezes, qual que é a tensão máxima que ela aguenta. Então, tem várias chaves similares, às vezes, que têm o mesmo custo e que vão ter respostas melhores. Beleza? Então, isso aí.